Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Animus Podcast. Mais uma vez estamos aqui para tratar de um assunto de relevância social. Igualmente também temos um convidado muito especial. Falo agora de Lourenço Salvador da Silva. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Ok, trazemos assim para si um tema muito importante. Vamos falar agora sobre um aspecto, uma coisa, uma ferramenta que está presente na nossa vida em todo momento e parece que também nos quer substituir. O Lourenço da Silva traz-nos para este episódio o tema escravos da inteligência artificial. Lourenço, diz-nos um pouco sobre esse tema. O que é que acha? Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, né, a falar para os nossos telespectadores, a partilhar aquele bocado que nós sabemos. O tema de escravos da inteligência artificial é muito relevante, porque não só no nosso contexto quanto Angola, mas de uma forma geral, tem-se constatado que a inteligência artificial está, até certo ponto, a substituir a nossa capacidade cognitiva. Então, é um estudo que nós já começamos a fazer aqui em Angola desde 2021 e também baseamos-nos em estudos já realizados a nível do mundo e temos constatado que a inteligência artificial é uma ferramenta muito útil, no entanto, quando ela é mal utilizada, ela traz sérios problemas. São os problemas, então, que hoje nós vamos abordar, vamos apresentá-los e vamos também trazer uma perspectiva de solução que pode ser adotada principalmente pela camada juvenil. Muito bem, mas falamos agora que o Lourenço Salvador da Silva vai falar de inteligência artificial, mas devemos ter em pauta que o Lourenço é atualmente programador de rede, ele também é especialista na área que nos fala, ele é investigador, um estudante independente, é isso? Exatamente. Estudante independente na área em que nos vai falar hoje, e também é um estudante universitário, é isto, né? Estudante universitário, professor em tempo integral. Exatamente. É, exatamente. Prontos. O multifacetismo não dá para ficar numa única coisa. Ok. Mas diz-nos lá, né? Porquê que disse agora que a inteligência artificial vai substituir o cérebro humano? Será que é possível mesmo este aspecto de a inteligência artificial substituir o homem? Estará a máquina agora na fase de substituir aquela que o criou? Não necessariamente. Temos que ter em conta que uma máquina nunca vai conseguir substituir um homem, não é? Existem sim aqueles que vão ser ultrapassados pelas máquinas, não substituídos, ultrapassados. No entanto, ainda existem também aqueles que são os criadores e os desenvolvedores dessas máquinas, né? Uma coisa é criar, outra coisa é fazê-las desenvolver. Tem aqueles que criaram e tem aqueles que vão fazer as máquinas progredirem cada vez mais. Estes não têm como ser substituídos. Mas o que se constata é que nós estamos a delegar as nossas funções mais biológicas para as máquinas. Isso causa-nos problemas. Para nós entendermos isso, nós temos que voltar lá para trás para entendermos quem era o homem primitivo. Nós, se formos a ver do ponto de vista científico, né? Porque uma vez em certa palestra eu falei isso, uma moça levantou-se e disse: não, como assim? Nós fomos criados por Deus e não tem sentido isso que você nos apresentou. Do ponto de vista científico, o ser humano lá para trás era uma das espécies mais fadadas à extinção, porque as outras espécies tinham garras, tinham veneno, super velocidade, super força, ou seja, tinham um sistema de defesa muito prático. Pelo contrário, o ser humano não tinha nada disso. E se nós formos a pensar na lei da sobrevivência, onde simplesmente o mais forte sobrevive, o ser humano estava fadado à extinção. No entanto, para que ele conseguisse sobreviver, ele teve que utilizar um recurso que é o seu cérebro. Não vamos aqui dizer que o cérebro humano foi desde sempre o mais desenvolvido em relação a todas as outras espécies, mas é o que ele mais utilizou e, consequentemente, é o que mais se desenvolveu. O corpo humano tem dessa, não é? Quanto mais você usa, mais a coisa se desenvolve, é que nem um músculo. Quanto mais você treina, maior ou mais forte ele fica. Então, o mesmo aconteceu com o cérebro humano. Visto que ele não tinha força, não tinha garras, não tinha um sistema de defesa próprio, então ele apropriou-se do cérebro. Para tal, visto que havia muita ameaça, então ele teve que começar a priorizar. Tá vendo? Então, o que ele fazia? Ele via, isso é irrelevante, então vou colocar aí do lado e eu vou me focar naquilo que é fundamental.
Essa característica foi vindo até hoje e nós ainda temos. Nós conseguimos pegar coisas mais importantes, focar nela, e coisas menos importantes e colocar ali de lado. Só que essa característica que não é uma faca de dois gumes, porque por um lado nos ajuda e por outro lado ajuda o nosso cérebro a escolher os caminhos mais fáceis. Do ponto de vista biológico ou metabologicamente falando, o cérebro é um órgão muito caro. Ele sozinho consome cerca de 20% do metabolismo da energia do nosso corpo. Tá vendo? Então, para que ele não gaste assim tanta energia, ele trabalha no sentido de, se eu tenho um objetivo, vou procurar sempre o caminho mais fácil para alcançá-lo. Tem até um estudo realizado na Universidade de Harvard, tinham mais de 750 participantes. O que é que eles fizeram? Eles estavam numa sala, colocaram máquinas de ressonância magnética nas suas cabeças, e um conjunto de eletrodos conseguiam ver a atividade elétrica do seu cérebro em áreas e em decisões que eles tomavam. E eles deram duas opções. A primeira opção era fazer um trabalho intelectualmente difícil. A segunda opção era não fazer esse trabalho intelectualmente difícil, ou seja, conseguirem o mesmo objetivo sem um esforço intelectual, com um esforço intelectual menor. Em contrapartida, eles teriam que pagar. Sofreriam um desfalque patrimonial. É assim que vocês juristas falam? Ok. Eles, em sua maioria, preferiram seguir o caminho mais fácil em que eles perdiam dinheiro. Não é que eles não gostam de dinheiro. Dinheiro é um grande motivador a nível mundial. No entanto, o cérebro humano procura sempre consumir energia, poupar energia. Então, por conta disso, ele vai escolher aquele que é o caminho mais simples. E se nós estamos habituando o nosso cérebro a escolher o caminho mais simples em relação a nós termos um trabalho intelectual, nós procurarmos sempre utilizar a inteligência artificial, que é para nos darem resumos, que é para nos dar imagens feitas, que é para nos dar toda a papa, todo o trabalho já realizado, o nosso cérebro vai então destruir todas aquelas vias neurais que ele utiliza, que são complicadas, e vai preferir sempre essa mais simples. Porque, caso não saibam, né, o nosso cérebro é constituído por neurônios, que são as células principais do nosso cérebro, mas embora também tenha outras células da glia, e esses neurônios interconectam-se, e essa interconexão é chamada sinapse, que é basicamente o substrato de todo o funcionamento do mesmo e de nós como seres humanos, e não só. Então, essas conexões geram caminhos específicos chamadas vias neurais. Então, uma via neural, um conjunto de neurônios interconectados, é que codifica uma determinada informação. Pode ser um conhecimento, pode ser uma habilidade, pode ser alguma coisa que tu faças, o teu pensamento, a tua acuidade visual, a tua acuidade auditiva. Então, tudo isso são sinapses. Essas sinapses codificam também aquilo que são as nossas decisões, não influenciam as nossas decisões. Então, se tu tens a tarefa de escrever um texto e por um lado tens uma via neural um tanto complicada, porque você vai ter que idealizar, vai ter que escrever letra por letra, vírgula por vírgula, não é? Criar um raciocínio completo, e por outro lado você vai criar um simples prompt, ChatGPT, né? Vamos chamá-las de GPT, como sempre temos aqui. Sim. ChatGPT, cria para mim uma redação. Exatamente, sobre o tema tal. Você tem aí 10 palavras, um prompt também muito cru, porque convenhamos, até os nossos utilizadores das inteligências artificiais nem sequer um prompt sabem fazer, não é? Por isso também tem um resultado ruim, e veremos isso já lá mais para frente. Então, tens aí uma sentença de 10 palavras, você consegue ter um mesmo resultado. Pois, embora esse resultado não seja 100% bom, não é? Mas tu consegues ter o mesmo resultado com o mínimo de esforço. Então, o que é que o cérebro humano vai fazer? Ele vai sempre procurar seguir esse caminho mais fácil para poupar energia. E, consequentemente, tu vais te habituar a utilizar esse caminho. Daí o grande perigo, não é? Então, tu não só utilizas a própria inteligência artificial, como você a torna a coisa máxima da tua vida. Ou seja, disseste agora que basicamente, biologicamente, o nosso cérebro e o nosso organismo está inclinado ao facto de economizar energia. Então, para isso, ele deixa de usar as vias neurais que nos dariam impulso. Não necessariamente impulso. Vamos num exemplo muito prático, não é? Quando estamos a falar de inteligência artificial, claro que não se resume essas generativas, que não Gemini, DeepSeek, ChatGPT e companhia, que são as que mais utilizamos. Inteligência artificial é algo muito, muito mais amplo, não é? Mas o nosso foco ainda, para o momento, são essas inteligências artificiais generativas.
Então, o que é que nós temos? Alguém que precisa de fazer uma redação. A título de exemplo, tem um outro estudo realizado também nos Estados Unidos, em que viu que 14% das publicações científicas são geradas atualmente por inteligência artificial. Parte daquele conteúdo que devia ser tido como herança científica para as próximas gerações. Exatamente. Não é só parte, eles são integralmente, né, gerados por inteligência artificial. Eles pegaram lá as grandes revistas, estamos a falar do New York Times, a Cell, a Nature e tantas outras. Né? O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma análise de todas as pesquisas e deduziram que 14% daquilo que é investigação científica atualmente é gerada por inteligência artificial. Então, tu tens um cientista, não é? Olha o quão isso é perigoso. Olha o quão isso é perigoso. Por quê? Porque quando nós estamos a falar de inteligência artificial, ele não é nada mais, nada menos que um modelo probabilístico. O que é que ele faz? Ele está gerando as palavras, então é só matemática. Ele calcula a probabilidade de a próxima palavra ser X ou Y e a palavra que ele coloca. Desde que faça sentido. Nem a própria inteligência artificial, nem os próprios desenvolvedores sabem exatamente qual é o mecanismo que a inteligência artificial utiliza para produzir os seus textos. Tá vendo? E tem um tanto de viés aqueles textos. Eles não são coerentes. Muitas das vezes nós conseguimos notar que os textos não são coerentes. E se você faz um estudo de valor acerca daquilo que a inteligência artificial te dá, você consegue encontrar muita discrepância com aquilo que é a realidade. Não é? É muito perigoso. Agora, pensa assim. Ele precisa de escrever um artigo, precisa de escrever um texto científico para efetiva publicação, certo? E para tal tem um período de, 2 meses. Um trabalho científico é um trabalho super complexo, porque primeiro vem a investigação, onde ele vai aplicar todas as metodologias. Depois da investigação, ele vai ter que compilar tudo aquilo que ele observou e, consequentemente, vai publicar. Tá sabendo? Vai passar por revisões, mais revisões e depois vai publicar. Então, ali tem um tanto de um trabalho a ser realizado. A começar pela própria investigação, onde ele vai ter que idealizar, depois de idealizar vai ter que pesquisar, depois de pesquisar vai compilar, depois de compilar vai revisar e só depois vai publicar. Pelo contrário, no outro extremo, tem um trabalho muito mais simples. Eu vou pular a etapa da idealização, porque com um simples prompt eu consigo que a inteligência artificial me dê uma ideia. Preciso de escrever um artigo na área de neurociências, por exemplo. O meu tutor precisa que, deu-me a opção de eu trabalhar com o cérebro, dentro do cérebro, as zonas corticais, o amígdala. Você deu um prompt e com base nisso ele vai dar uma ideia daquilo com que você vai trabalhar. Depois disso, ok, com isso que você me deu para trabalhar, vamos começar a redigir, não é? Então, dê-me uma estrutura, depois você vai lá, copia e cola. E tem linguagens, né? Tem inteligências artificiais muito boas, do ponto de vista generativo, que são capazes de ter um texto que vai passar pela revisão humana. Então, repara a diferença. Onde você teria um trabalho intelectual enorme, você consegue fazer isso num estalar de dedos. Mas se o objetivo das ferramentas, né, digamos assim, eu sou um estudante, por exemplo, boas. tenho um trabalho para entregar em não menos de... Tenho um prazo de 2 semanas, né? Certo. Para entregar um trabalho. E por uma outra correria acabei me esquecendo de fazer o trabalho. Certo. Agora, faltam-me apenas 24 horas para entregar um trabalho científico ao meu professor. Alright. E eu quero muito ter uma boa nota nesta disciplina. Será que é errado recorrer ao chat GPT, Gemini? Errado não é. Para fazer algo errado não é, mas cientificamente... incoerente. Já que as ferramentas foram feitas para... Cientificamente incoerente. Mas vamos ainda à definição de máquinas. As máquinas não foram feitas exatamente para reduzir o esforço humano. Exatamente, facilitar a vida do homem. Será que é totalmente errado sair desta dependência total do chat? Ok, pronto, vamos lá, vamos pensar assim. Já que estamos a falar de máquinas, estamos a falar delas de uma forma geral. Estamos a falar de tecnologia de uma forma geral. Pensa nos veículos motorizados, né? Vulgarmente conhecidos como carros. Sim. O que é que são os carros? São veículos que nos permitem sair de uma distância a outra. Exatamente, do ponto A a um ponto B, sem esforço algum. Não é? Agora imagina a rotina de alguém que anda de carro dia e noite, ou seja, ele sai de casa, sobe no carro, anda de carro, chega em casa, volta no carro, sai do carro, vai para a cama.
todo santo dia. Não estou dizendo que todo mundo Calma que tem ainda. carro, que tem carro necessariamente não está Não, bem de saúde. pensa nesse exemplo assim, sim. Mas também, pronto, os nossos tios que têm carro não são exemplo de pessoas, digamos, fisicamente. Se ele não se exercita, acaba desenvolvendo outros problemas de saúde. Exatamente. Por exemplo, como obesidade. Obesidade, sim. A Nature publicou recentemente um artigo que dizia que atualmente, a nível mundial, não é? Uhum. Descontextualizando Angola, claro, as pessoas estão a morrer mais por obesidade do que por falta de fome. Do que por fome, não é? Uhum. Falta de comida. Uhum. Então tenta analisar o contraste que temos atualmente na nossa sociedade. Estás a ver? Porque muitas das vezes nós temos uma rotina sem exercitação, muita comida hipercalórica e não sei o quê. No caso do carro, o caso que nós colocamos, o senhor sai, sobe no carro, anda de carro todo santo dia, volta do carro. O que acontece? O carro é uma máquina que facilita a vida de muita gente. O carro é motorizado e por ali vai, não é? No entanto, quando mal utilizado, gera quê? Problemas de saúde. O mesmo acontece com a inteligência artificial. É uma máquina, não é só uma máquina, é um sistema, vamos chamá-lo de um sistema, que da mesma forma foi idealizado para reduzir a tarefa do homem, para reduzir o trabalho do homem. No entanto, quando mal utilizado, também gera problemas de saúde. Não só problemas de saúde, também como problema de enquadramento social. Sabe? Então, porque, voltando no caso que nós trazíamos do investigador, o cérebro vai priorizar o trabalho mais simples em relação àquele trabalho super, super complicado. Temos que ter em conta que isso não é regra. Tem pessoas que têm maior conscienciosidade em relação às outras. E elas conseguem, então, colocar na balança o custo-benefício, sabendo que, tá bom, aqui tem menos esforço. No entanto, tem também um resultado que pode não passar no teste de avaliação. Sabe? Pode ter um resultado que não chega a ser muito bom. Então, vai ainda voltar naquele trabalho super, super complicado. Mas quando você é exposto a esse tipo de estímulo repetidas vezes, o mais comum é que então você ceda à tentação e saia desse paradigma de seguir o caminho super complicado, né? Porque é o custo-benefício que o cérebro tem. O objetivo dele é que nem um gestor de uma empresa, maximizar os lucros e reduzir os custos, não é? Então, gastar menos energia e ainda assim alcançar o resultado. Sai de todo aquele processo super complicado e então vai para aquele processo mais simples. Tá bom, então qual seria o pior cenário em que alguém que recorresse constantemente à inteligência artificial para tomar decisões simples como, por exemplo, o que é que ele vai comer? Tem pessoas que fazem isso, né? Sim, Até claro. o que é que ele vai comer no almoço. Ele pergunta à inteligência artificial qual é o extremo em que essa pessoa pode chegar. Qual é o extremo que essa pessoa pode chegar? Ok, nesse processo de ele sair daquele caminho, aquela circuitaria totalmente complicada para aquela circuitaria mais simples, que era da inteligência artificial, aquela circuitaria que não está sendo utilizada vai perdendo cada vez mais força. Perde força até ela inexistir. Em contrapartida, aquela que está sendo totalmente utilizada, que está sendo muito mais utilizada, vai se fortificando, até ela chegar a ser a principal. Como consequência, é uma pessoa que tem na cabeça dele, nós não vamos chamar de um cérebro, vamos chamar de uma caixa que lhe guia, mas incapaz de pensar. Porque se ele perde toda a circuitaria neural envolvida, o raciocínio, a tomada de decisões, a não sei o que, coisas semelhantes, e ele delega todas essas funções à inteligência artificial, e ele simplesmente o que tem na sua cabeça é, ok, o if then, não é? Se, então, se eu precisar de alguma coisa, então vou recorrer à inteligência artificial. Estás a ver? O que é que ela tem na cabeça? Já não é um cérebro, porque o cérebro seria não é, um elemento bioquímico que nos permitiria as atividades de pensar, as atividades de realizar movimento e de tomar a decisão, aquilo que nós somos como seres humanos. Se nós pegamos essas características mais importantes do cérebro humano e começamos a delegar às máquinas, e nós perdemos a capacidade de realizá-las em detrimento das máquinas, nós deixamos de ser humanos. Sabe? Lembrei-me agora da frase do filósofo Descartes: penso, logo existo. Penso, logo existo. Basicamente estamos a delegar... Exatamente, essa tarefa às máquinas, então. Não imagino o René Descartes nesse tempo, ele teria um AVC. Bem rápido, não é? Então, é basicamente isso. A pessoa vai, não é? Perdendo essa capacidade, vai entrando naquela questão de dependência
E, em contrapartida, ele vai perder essa capacidade, porque nós temos a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é algo fantástico, mas é como tudo na vida. E já foi bem dito pelo professor Pierluigi Piazzi. Tudo aquilo que pode ser usado por um idiota, provavelmente será utilizado de uma forma idiota, não é? Então, isso aplica-se à inteligência artificial. Quando nós pensamos no desenvolvimento do cérebro, nós podemos dividi-lo em 3 estágios, 2 dos quais são principais. O primeiro é o estágio antes do nascimento, não é? Então, todos os problemas que acontecem ali antes do nascimento, todos os problemas que estão envolvidos ao cérebro que acontecem antes do nascimento do indivíduo, são de via genética, são de foro genético. A menos que haja problemas externos, que nem o caso da agressão, consumo de bebidas, consumo de tabaco durante a gestação. Mas a maior parte dos problemas dos cerebrais que ocorrem nesse estágio estão relacionados aos genes, são herdados dos pais. E depois nós chegamos numa fase de pico, que é a fase da infância, e todos os problemas que ali são adquiridos é por meio da experiência. Isso segue-nos até hoje. Então, nosso cérebro é que nem uma massa de moldar. Por meio da experiência, então, nós conseguimos fazer com que ele mude literalmente de forma, não é? Não de forma muito expressiva, mas ele literalmente muda de forma, não é? Então, daí, se nós damos um bom uso ao nosso cérebro, ele vai ter essa mudança de forma e mudança de funcionamento do ponto de vista positivo. Pelo contrário, se nós damos um mau uso, essa mudança vai ser de forma negativa. O mesmo acontece com os nossos músculos. Se tu não te exercitas, o que acontece com o músculo? Ele fica fraquinho. Pelo contrário, se tu te exercitas constantemente, ele fica fortificado. Então, nós só não estamos a nos exercitar como nós estamos, é na linha negativa, não é? Do ponto de vista da utilização das inteligências artificiais, em particular as generativas, não é? Que são muito mais comuns. Porque quando estamos a falar do outro conjunto de inteligência artificial, geralmente são utilizados por peritos e peritos experientes capazes de dar uma boa utilização a ela. Agora, essas generativas que são distribuídas, não diríamos de graça, não é? São distribuídas sem pagar nada. De fácil acesso. Mas não são grátis, não é? Não são grátis. Por quê? Porque atualmente, quando nós utilizamos inteligência artificial, nós temos que entender que a inteligência artificial precisa de ser treinada, precisa de um conjunto de dados para ela funcionar, não é? Então, o que é que essas big techs fazem? Produzem a inteligência artificial, dão ao público em geral. O público o que é que faz? Treina essa inteligência artificial, começa a alimentá-la com dados, começa a lhe dar aquela interação humana para conseguir driblar as pessoas, para que elas pareçam humanas. Em contrapartida, aquele modelo refinado que eu e tu utilizamos, não é? Nós treinamos um modelo gratuito, vai dar um modelo refinado que eles vão vender. Então, nós utilizamos a inteligência artificial sem pagar nada, mas em contrapartida nós estamos a trabalhar de graça para essas grandes empresas. Vês? Então, isso que acontece. Então é como se fôssemos pequenos ratos de laboratório. Como se fôssemos pequenos ratos de laboratório. Ok, ainda voltando aqui para o rato de laboratório. Digamos que eu sou o rato de laboratório, eu sou o estudante, né? Okay. Que se vê na vontade involuntária de usar constantemente a inteligência artificial. Quais seriam os sinais de alerta para aquele estudante que hoje recorre ao ChatGPT para pensar, recorre à inteligência artificial para tomar decisões importantes? Eu já vi até pessoas a recorrer à inteligência artificial para pedir conselhos de namoro. Então, diga-me lá, qual seria... Okay. No início de 2022, não, 2022, novembro de 2022, início no intervalo de novembro ao início de 2022, final de 2021 início de 2022, aí quando surge o boom do ChatGPT, não é? Com o surgimento da OpenAI, lança aí o ChatGPT, e muitos entusiastas a título de zoar a coisa, diziam isso. Dentro de 5, 10 anos as pessoas estarão a perguntar à inteligência artificial se vai casar com a Joana ou com a Maria. Né? Era zoeira naquela altura. Por mais bizarro que isso pareça, isso está acontecendo. Está acontecendo, certo. Então, qual seria o sinal, né, que eu consigo ver claramente na minha vida de que estou viciado em inteligência artificial? Exatamente. Então, isso é um fenômeno de dependência digital, não é? Assim como as drogas, pornografia, masturbação, álcool,
Também as redes sociais, né? As redes sociais, a inteligência artificial nesse caso vicia. Nesse caso também pode-se desenvolver um quadro de dependência. Houve um dado que estava ali a circular, cuja veracidade não foi totalmente confirmada, mas posso partilhar aqui, que no Brasil tinha um grupo de adolescentes que de tanto conversarem com o ChatGPT, então o ChatGPT insinuava a eles que tinham superpoderes. Ok? Espera, não percebi. De tanto conversarem com o ChatGPT, de tanto ensinarem o ChatGPT convenceu eles de que tinham superpoderes. Quer dizer, já não conseguiam distinguir se o que o chat... Quer dizer, perderam o sentido crítico de distinguir se Exatamente. o que o chat está a dizer é verdade ou não. Exatamente. Eles acreditavam mesmo nisso. Ok, do ponto de vista biológico, não é? O que acontece? Muitas das vezes, vamos falar, por exemplo, do movimento. Tem ali um estudo. O que fizeram? Pegaram participantes, lhes colocaram, mostraram-lhes um triângulo laranja. Novamente, estamos a falar de ressonância magnética funcional, então eletrodos na cabeça, e eles analisavam exatamente as zonas ativadas quando eles pensavam, quando eles faziam alguma coisa. Então, aparecia-lhes o triângulo vermelho, então uma circuitaria completa era ativada. Eles conseguiam ver aquele triângulo vermelho, então uma zona cerebral era ativada. E eles documentaram qual zona cerebral era ativada. Estes mesmos participantes tiraram-lhes o triângulo vermelho e lhes disseram, imaginem um triângulo vermelho. O que aconteceu? A circuitaria que foi criada no momento em que eles viam um triângulo vermelho era semelhante à circuitaria que era ativada no momento em que eles imaginavam um triângulo vermelho. Em outras palavras, nosso cérebro tem imensas dificuldades em distinguir entre algo que é real e algo que é imaginário. Só que o que é imaginário não consegue fazer LTP. Falaremos de LTP bem daqui a pouco. Mas o cérebro humano não consegue distinguir. Por quê? Porque a circuitaria que é ativada, o conjunto de neurônios que é ativado para um estímulo real é muito semelhante ao conjunto de neurônios que é ativado para um estímulo imaginário. No entanto, haverá sempre uma outra diferença, mas será essencialmente o mesmo. Então, se o ChatGPT, que se comporta como um humano, insinua a eles que não é? Que têm superpoderes e são aquele tipo de pessoa que já perderam a capacidade de raciocinar, porque é aquela circuitaria que não é utilizada e está perdendo funcionalidade. Então, nessa circuitaria de que o ChatGPT está certo, não é? De que se eu precisar de alguma coisa eu vou para o ChatGPT, eles então começam a internalizar isso. Consequentemente, eles começam mesmo a acreditar. Isso é muito disfuncional. Não é? Então, esse é só um quadro, esse é só um exemplo que nós trazemos aqui para nós conseguirmos identificar esse tipo de situação. Não é? Mas, de uma forma geral, o que seria então a dependência da inteligência artificial? A dependência da inteligência artificial seria a incapacidade de pensar por si próprio. Sabe? Quando tu chegas numa altura em que você não consegue saber se vai dizer sim ou se vai dizer não sem recorrer à inteligência artificial. Quando você é totalmente dependente da inteligência artificial. E isso é o que já acontece na nossa realidade. Sabe? Então, o indivíduo já não consegue por si só dizer sim ou não, já não consegue saber se a resposta certa é A ou é B. Para as provas já não consegue armazenar a memória, ele recorre ao ChatGPT, não é? A famosa cábula aqui no nosso contexto. Então, esses são fortes indicadores de dependência de inteligência artificial, não é? Então, ele sabe que o que ele está a fazer é ruim, mas não consegue parar. Ele utiliza compulsivamente, ele utiliza para fazer coisas ruins, ele utiliza por tudo e por nada, perde a capacidade de pensar por si só. E qual é o mecanismo biológico que está ali envolvido? Mesmo um mecanismo de dependência que é gerado pela LTD, que é a Long Term Depreciation, depressão de longa duração, que faz com que a força das conexões que eram boas sejam reduzidas em detrimento da criação de novas conexões neurais que estão associadas à utilização dessa inteligência artificial e a consequente desregulação do córtex pré-frontal. Porque o ChatGPT e outras inteligências artificiais nessa utilização frenética gera um custo-benefício alto, aquilo que nós dissemos no início. Então você tem um menos esforço e consequentemente tens uma grande recompensa. Quando estamos a falar do sistema de recompensa, em particular o neurotransmissor que está relacionado a isso, que é a dopamina, que é criado ali na área tegmental ventral, depois ele viaja, passa pelo córtex pré-frontal.
Então, ali nessa circuitaria toda, nessa área toda em que ele atua, aqueles aspectos de resiliência são reduzidos, né? Há uma redução da força das conexões, então facilita-se aquela utilização frenética, aquela utilização desenfreada. E o órgão, não é, até a parte cerebral que se responsabilizaria por colocar um travão nessa utilização é ninguém mais, ninguém menos que o córtex pré-frontal. No entanto, quando há uma superestimulação dopaminérgica, quando você consegue a famosa dopamina barata, há uma redução do metabolismo do córtex pré-frontal. Consequentemente, o que seria o teu travão para você já não mais utilizar, também reduz a sua eficiência. Então, é como se fosse algo, não é um mecanismo regenerativo. Um influencia o outro, que influencia o anterior, tá a ver? Então, quanto mais você utiliza, mais dopamina você recebe. Quanto mais dopamina você recebe, mais ânsia, mais estímulo você terá para utilizar de novo. E quanto mais isso tudo acontece, mais aquele que seria o responsável por reduzir isso, por fazer com que isso não aconteça, baixa a sua funcionalidade. E, consequentemente, mais você utiliza, mais você tem consciência daquilo que você está fazendo, não é? Menos você tem a capacidade de dizer não, mas utiliza e assim a coisa vai andando até se construir um grande vazio dentro de ti. Não é aquele caso em que nós temos no início, em que você perde a capacidade de pensar. Você deixa de ter um cérebro e passa a ter uma caixa vazia que depende totalmente da inteligência artificial. Interessante. Então, prontos. Chega de notícias ruins. Já percebemos, somos naturalmente preguiçosos ou somos naturalmente inclinados para o uso de ferramentas que podem acabar, né, nos facilitando a vida. Isso não é ruim, isso não é ruim, porque se nós dissermos que isso é ruim, então a invenção do carro foi algo ruim. A invenção dos celulares para nós escrevermos cartas foi algo ruim. Exatamente. Então, até que ponto é que a inteligência artificial de veras ou de facto pode ser algo ruim para a pessoa? E como é que nós podemos finalmente começar a usá-la de forma correta? Será que ela só veio para destruir a nossa capacidade de pensar? Não, longe disso, né? Nós temos que entender que a inteligência artificial não é algo que veio substituir nossa capacidade de pensar. Pelo contrário, veio conciliá-la, né? Temos que pensar na inteligência artificial como um auxiliar daquilo que nós fazemos. Ok, vamos chegar ali no final. Até que ponto a inteligência artificial é ruim e como é que ela influencia, não é? Para que nós entendamos isso, então nós temos que pegar o conceito primeiro de LTD, Long Term Potentiation, potenciação de longa duração, que é um mecanismo pelo qual nós aprendemos. Nós temos um neurônio, que é a célula principal do cérebro, e esse neurônio trabalha por meio de comunicação, né? A socialização humana começa ali. Até as próprias células têm que se comunicar. É por meio dessa comunicação que elas então realizam praticamente tudo. Então, para essa comunicação ocorrer, é necessário que nós entendamos a estrutura básica do neurônio. Tem uma arborização dendrítica, não é? Como se fossem galhos. Depois tem um corpo celular. Tem um axônio, como se fosse uma cauda. E tem uma outra arborização axônica, não é? Que são as especializações sinápticas. Então, esses axônios se conectam aos dendritos. Esse é o tipo de comunicação mais normal, a axodendrítica. Apesar de haja também uma dendrodendrítica, dendritos com dendritos, axoaxônica, axônios com axônios, axossomática, axônios com corpo celular e por ali vai. Mas a fundamental é essa axodendrítica. Então, essa especialização sináptica do neurônio, vamos chamar de neurônio pré-sináptico, como se fosse a minha mão, e teremos uma densidade de um neurônio pós-sináptico, no caso do dendrito. Então, há dois tipos de comunicação. Tem a comunicação química e a comunicação elétrica. A comunicação elétrica exige que eles estejam diretamente conectados. Então, não há potencial de ação. Então, basicamente, aquilo que é a informação que precisa ser transmitida de um neurônio para outro passa de forma direta. Agora, na comunicação química, não há conexão direta, não há contato direto entre os dois neurônios. Então, aqui vai sair um neurotransmissor, vai andar nesse intervalozinho que vai se chamar de fenda sináptica e vai chegar no outro neurônio que vai então aí operar. O que é que acontece? Esses neurotransmissores são armazenados em pequenas vesículas e quando ele chega aqui é como se fosse um choquezinho. Potencial de ação é mesmo uma carga elétrica. Quando chega aqui, vai despolarizar, vai abrir, aqui tem canais de cálcio,
quando é despolarizado, né? Geralmente o potencial de membrana em aplísia, que é um estudo feito por Candel, é de menos 65 mV. Quando é despolarizado, ele pode chegar até menos 40 ou menos 50 mV. Então, quando ele muda o seu gradiente eletroquímico, quando muda a sua carga de menos 65 mV para menos 40 ou mais 40 ou mais 50 mV, automaticamente ele abre os canais de cálcio. O cálcio consegue entrar. Quando o cálcio entra, pega essas pequenas vesículas e gera a exocitose. Então, a vesícula funde-se, aquilo que vem a ser a densidade do axônio, não é? Funde-se e expulsa o neurotransmissor para fora. Esse neurotransmissor vai chegar aqui e vai encontrar receptores. Esses receptores podem ser ianotrópicos ou metabotrópicos. Vou ser um pouco técnico aqui nesse aspecto, mas é para as pessoas que estão aí a fazer saúde e a população em geral, para que entenda mais ou menos, não é? Os ianotrópicos são que nesses aqui de cálcio, permitem a passagem direta de um íon, não é? De uma pequena molécula, de um pequeno átomo. Já os metabotrópicos não. Então o que acontece? Ele chega aqui e vai encontrar ianotrópicos, metabotrópicos. Tem dois neurotransmissores muito importantes aqui, que é o GABA e o glutamato. O GABA é então o maior neurotransmissor inibitório. Já o glutamato, o maior neurotransmissor excitatório. Então, o glutamato faz com que cresça, se fortifique, já o GABA faz com que enfraqueça. Ok, aqui nos receptores glutamatérgicos, teremos aqueles que serão então ianotrópicos e metabotrópicos. Os metabotrópicos não passam íon, ianotrópicos passam íon. Nos ianotrópicos, então, serão divididos em dois grupos, o NMDA e os AMPA, AMPA e NMDA. Juntos até aqui, e teremos também os receptores glutamatérgicos metabotrópicos. Então, vamos considerar então que nós tenhamos aqui, não é, receptores ianotrópicos e metabotrópicos, não é, no caso NMDA, AMPA e os metabotrópicos. Então, quando ele chegar aqui, ele vai atuar. Quem saiu daqui é o neurotransmissor glutamato. Ele vai chegar aqui e vai se ligar aos receptores de neurotransmissor que ali estão. Esses neurotransmissores depois são recaptados, não é? Então, há três mecanismos que fazem com que esse neurotransmissor fique ali por pouco tempo. O primeiro é que eles são recaptados, tem um processo, né, associado também às próprias quinases, de que o neurotransmissor vem aqui, depois então dele trabalhar, tem que voltar ao neurônio pré-sináptico. Alguns se dispersam, se desfundem já na fenda sináptica, e um outro é que eles são enzimaticamente degradados. Tem ali algumas enzimas que fazem com que os neurotransmissores deixem de existir. Ok. No entanto, ainda tem aqueles que vão conseguir chegar aqui e vão trabalhar tempo suficiente, né, antes de serem recaptados. Ok. Quando ele chega num receptor AMPA, ele abre o canal e entra sódio. A membrana, antes do receptor do neurotransmissor glutamato chegar aqui, estava medindo menos 65 mV, por exemplo. Quando o glutamato chega, abre o sódio tem um gradiente eletroquímico positivo, abre o canal de sódio, o sódio começa a entrar, não é? Tem dentro potássio, mas por ser pouco, faz o quê? Faz com que ele seja negativo na parte de dentro e positivo na parte de fora. Ok, o sódio começa a entrar, como tem gradiente eletroquímico positivo, a membrana que estava negativa agora começa a ser despolarizada e começa a se tornar cada vez mais positiva. Ok. O receptor NMDA está bloqueado por um átomo de magnésio. Juntos até aqui? Então ele não permite entrada de nada até o momento. A menos que seja muito despolarizada, esse átomo de magnésio não sai. Onde é que eu quero chegar? Se você não fazer um esforço no teu cérebro, ou seja, você não despolarizar tanto aquela membrana, aquela densidade pós-sináptica, o magnésio vai continuar ali e nada acontece. Agora, se você está estudando duro, você está trabalhando duro, ao ponto de você fazer um esforço suficiente para que, não é, cada vez mais saia o neurotransmissor daqui, porque quando você estuda, você sente a cabeça a doer, não é? Sim. É isso que está acontecendo, é o esforço. O esforço faz com que hajam cada vez mais sinais elétricos que chegam aqui e tem a tendência a despolarizar cada vez mais essa densidade pós-sináptica. Quando essa densidade pós-sináptica for suficientemente despolarizada, não é? Aquele receptor NMDA, ele é comandado via, como que eu poderia dizer, via voltagem. Quando chega na voltagem que o satisfaz, aquele átomo de magnésio sai. Quando o átomo de magnésio sai, nesse NMDA não vai entrar sódio, vai entrar o cálcio. O cálcio é muito, mas muito importante. Vai entrar o cálcio, entrou o sódio, que despolarizou, agora entra o cálcio.
O que é que o cálcio vai fazer? Existem mais, não é? Existem 3 vias, mas eu vou falar apenas de uma delas. Ok, o que é que vai acontecer? O cálcio entrou, então o cálcio vai levar à hidrólise de alguns fósforos juntos até aqui. Quando isso acontecer, eles também vão ativar aquele que é o receptor metabotrópico. Até o momento, atuou o AMPA, que fez entrar o sódio, que despolarizou a membrana. Atuou o NMDA, que saiu o magnésio, entrou o cálcio. Por meio desse cálcio, haverá então a hidrólise desse fosfato, desse fósforo. Juntos até aqui. Quando isso acontece, aquele receptor metabotrópico, que recebeu também um neurotransmissor glutamato, mas não deixou nada entrar, porque ele é metabotrópico, ele vai então gerar uma cascata de segundos mensageiros. O que são segundos mensageiros? São pequenas moléculas, são pequenas unidades ali dentro da célula que conseguem também operar como se fossem neurotransmissores. Juntos até aqui, mas é mais lá no ambiente intracelular. Então, vai gerar duas, que são o DAG e o IP3. Juntos até aqui, o DAG vem a ser o Dácio cortisol, se não estou em erro. Já o IP3 é o inositilo trifosfato. Ok, então esses dois elementos, esses dois segundos mensageiros que surgem pela hidrólise desse fosfato, vão fazer que o DAG vai ficar em cima junto à membrana. Ele não sai dali. Esse inositilo trifosfato vai descer até o retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático vai então gerar mais cálcio. Já tem aquele cálcio que está a entrar por meio do NMDA e tem aquele cálcio que vai ser gerado no retículo endoplasmático. Exatamente. Então, esse todo cálcio vai fazer com que haja a transcrição e a transmissão de uma coisa chamada PKA. O que é PKA? É uma enzima quinase. Essas enzimas quinases conseguem fosforilar outras substâncias. Então, esse todo cálcio que foi gerado, então, agora vai subir até encontrar o DAG. Quando encontrar o DAG, ela agora será ativada. Quando for ativada, ela vai fazer com que surja um novo receptor. Quer dizer que e em quanto tempo é que todas essas ligações, pequenas ligações, acontecem no nosso cérebro? Ok, e essas ligações acontecem em milissegundos, né? Mas estamos a falar do LTP. O LTP basicamente é o aprendizado que uma pessoa tem, né? É você aprender um movimento, você aprender uma nova coisa, você aprender uma nova língua, você saborear alguma coisa, né? Porque você saboreia e você sabe, o sabor disso é assim, é doce, não sei. Então aí também é uma associação, né? Você come uma fruta, é doce, então você associa a uma memória, né? Então aqui nós estamos a falar que isso ocorre especificamente no hipocampo e no córtex pré-frontal. Estamos a falar da zona giro, não é? Aqui mais embaixo no hipocampo temos a CA1 e a CA3 aproximadamente, que está mais próxima do córtex pré-frontal. A potenciação de longa duração acontece em 3 etapas. Tem a potenciação de longa duração inicial e a potenciação de longa duração terminal. Esse processo que eu estou a falar, isso já é um resumo, porque a potenciação de longa duração inicial demora em média 3 horas. E nessas 3 horas não há nenhuma síntese proteica, não é? Já a potenciação de longa duração terminal é que demora mais do que isso. E aí é onde vai acontecer todo esse processo de transcrição e tradução, não é? Genética dentro do ADN, ARN, para que então surja um novo receptor de neurotransmissor. Isso geralmente acontece quando nós estamos dormindo. Então, quando você está a estudar, você está a dar duro, todo o processo acontece essencialmente a LTP inicial. Não é? Quando você for dormir, estás lá mais relaxado no Rapid Movement, que é uma fase do sono REM, é que então vai acontecer esse processo de transcrição e tradução genética para que haja então surgimento ou de um novo receptor de neurotransmissor, ou então, mesmo que não surja um novo receptor de neurotransmissor, facilita a excitabilidade desses receptores de neurotransmissores. Ou seja, esses receptores de neurotransmissores que estão lá na tua densidade pós-sináptica se tornam mais reativos. Em consequência, o que acontece? Torna-se muito mais fácil recuperar aquela memória.
Imaginemos que essa conexão que você fez seja da memória de uma definição. Como tem mais receptores de neurotransmissor, não é? Cada receptor consegue, como é que eu diria, consegue mandar mais estímulo em termos de voltagem e, consequentemente, despolarizam essa célula de uma forma mais fácil. Estás a ver? Imaginemos que, hipoteticamente falando, porque são milhões, tens aqui quatro receptores, então eles chegam aqui, não é? Eram 3, então chegavam aqui, os 3 cada um botava, sei lá, 40 milivolts, então você tinha 100 milivolts em cada milissegundo. Agora, por serem 4, não é? 120 milivolts, agora por serem 4 já serão 160 milivolts. Em consequência, essa conexão, esse neurônio é mais facilmente excitável, então você mais facilmente consegue recuperar aquela informação. Mais facilmente você consegue pensar, mais facilmente você consegue armazenar memória, mais facilmente você consegue realizar as suas funções cognitivas. Então, toda vez que você usa inteligência artificial, você está a abrir mão de todo esse projeto, todo esse processo complexo, complicado, metabólico, neural, elétrico também, não é? Então, toda vez que você vai no extremo oposto, o que acontece é o inverso. Se quando você fez um esforço, foi despolarizado o suficiente, então houve ali a abertura daquele magnésio que fez entrar do cálcio, então aconteceu todo aquele outro processo. Quando você não faz esforço, o magnésio fica lá. E juntos até aqui? Então, ali vamos incluir um outro neurotransmissor que é a dopamina. Né? Numa área um pouco distante, ele não atua diretamente aqui no hipocampo. Então a dopamina está relacionada à recompensa. Você não fez esforço, então não há nada a ser gerado ali, não há neurogênese. Okay? Quando estamos a falar de neuroplasticidade é mesmo isso, né? À medida que sobem novos receptores, então a arborização dendrítica fica cada vez maior. Um novo receptor, não é? Se eles forem crescendo, automaticamente você tem neurônios mais fortes e neurônios maiores. E ainda também a própria imigração, se assim nós podemos chamar. Alguns neurônios nascem aqui no hipocampo, tem a neurogênese, disse muito que os neurônios não se criam. Não é mentira ao todo, né? Porque os neurônios são células que praticamente não se regeneram, é muito, muito difícil. No entanto, quando assim acontece, quando eles se regeneram, é por meio da neurogênese, criam-se novos neurônios e o processo é mesmo ali no hipocampo, tá a ver? Então, esses neurônios aí no hipocampo, por meio das memórias, eles surgem, o que é muito, muito raro de acontecer, muito, muito difícil, e eles depois então viajam para irem em zonas onde vão ser especializadas, não é? Porque no córtex motor, por exemplo, estão os neurônios motores relacionados ao movimento, córtex sensitivo, os neurônios ligados aos sentidos e por aí vai. Ok, agora, quando você não faz, automaticamente tu não tens neuroplasticidade positiva, porque não tens dendritos subindo, não tens axônios subindo, não tem neurônios se fortificando, nem neurônios, nem conexões se fortificando. Juntos até aqui. Agora, por outro lado, você tens lá a dopamina a ser liberada excessivamente. Por quê? Porque tu não tens esforço, mas tens a recompensa. Juntos até aqui. Então, a dopamina vem e faz a mesma coisa. Também da mesma forma que nós tínhamos lá receptores GABAérgicos, glutamatérgicos, temos também receptores dopaminérgicos. Principalmente os receptores dopaminérgicos do tipo receptores DA+, né? Um mais lá em cima. Então, a dopamina vem e encontra os receptores. Estes receptores são ionotrópicos. Permitem também a entrada do sódio. Então, a dopamina vem, estimula esses receptores ionotrópicos, né? Receptores dopaminérgicos. Entra sódio. Quando eles muito despolarizarem, o que é que vai acontecer? O inverso será verdade. Quando é GABAérgico, se muito despolarizar, é bom, porque vai tirar lá o magnésio. Já no receptor dopaminérgico é o inverso. Se muito estimular, se muito despolarizar, é ruim, porque esse receptor fica facilmente cansado. E quando ele fica facilmente cansado, haverá um processo inverso àquele que é LTP, que vai ser chamado de LTD. Um vai ser a potenciação de longa duração, long term potentiation. Outro vai ser a depressão de longa duração, long term depression. Tá sabendo? Então, se quando é potenciação de longa duração surgem novos receptores, ou então a sua sensibilidade é aperfeiçoada, é aprimorada, na depressão, o receptor de neurotransmissor vai internalizar.
ou ele internaliza, ou então a sua sensibilidade é reduzida. Estás a ver? Então, quando você deixa de pensar por conta própria e delega isso à inteligência artificial, a inteligência artificial não tem aprendizado, então a inteligência artificial não melhora. Ela fica mesmo ali, ela simplesmente é um engole e cospe, não é? Você lhe dá informação e ela devolve essa informação através de modelos probabilísticos, através de cálculos matemáticos. Você, pelo contrário, tem a possibilidade de aprimorar. Mas você delega isso, então, em consequência, tu não estás a produzir nada, até seria normal ali, mas você estás a ter estímulos dopaminérgicos constantes. Em consequência, estás a enfraquecer as tuas conexões neurais. Exatamente. Então, tu deixas de ter aquela acuidade, não é? Do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de memorização, do ponto de vista de raciocínio, do ponto de vista de consciência das coisas, por conta de você estar constantemente a delegar esse tipo de tarefas à inteligência artificial. Tá a ver? E à medida que o tempo passa, você vai perdendo e cada vez mais. Uau. E se formos então a pensar, existiria assim um uso, digamos, adequado, um uso saudável. Um meio termo, queremos assim pelo menos umas doses básicas da nossa constante droga, porque dizer ao estudante agora larga a inteligência artificial é morte. E eu não recomendo também a ninguém, eu não sou tecnofóbico, não é? Eu não tenho nada contra a inteligência artificial, eu particularmente utilizo muito a inteligência artificial. No entanto, o que nós precisamos ter em conta é que nós não devemos utilizar a inteligência artificial para que faça a nossa tarefa, não é? Para que ela realize aquilo que são as nossas atividades cognitivas. Mas devemos utilizá-la como um mecanismo para que nós consigamos, então, realizar essas tarefas. Então, assim, de forma prática, no lugar de mandar um prompt, por exemplo, chat, dê-me um trabalho, qual seria a interação ideal entre mim, usuário e inteligência artificial? Ok, na eventualidade de você querer fazer um trabalho científico, Exatamente. por exemplo. Ok, deram-te um tema para você fazer um trabalho científico. Gostaria de chutar um tema? Fraudes digitais, desafios aos direitos do consumidor. Ok, fraudes digitais, desafio aos direitos do consumidor. Muito bom tema. Vamos tirar um episódio para falar isso. Ok, dado o tema, o estudante poderia ir para o ChatGPT e diria, não é? Faz aí um prompt, um super mau prompt, que é o que mais acontece. ChatGPT, o meu professor deu-me o tema fraudes digitais e desafios aos direitos do consumidor, certo? Desafios ao direito do consumidor. Preciso de um trabalho de 10 páginas. Enter. E foi. Né? Tu recebes, mal lês, é como até encontrar trabalho. Se quiseres, vá. Acho que já ves, né? Um trabalho que é mesmo entregue ao professor, um trabalho por eles dito completo, mas tem esse tipo de situações. Não é? Já. Ok. Então, qual seria a interação ideal? Ok, preciso de fazer um trabalho com o tema desafios, fraudes digitais, desafios aos direitos do consumidor. No entanto, eu não quero que o ChatGPT me dê esse trabalho. Eu quero que o ChatGPT recolha as melhores referências para que eu vá fazer a leitura e juntos nós compilemos o trabalho. Miguel Nicoleles é um neurocientista brasileiro muito, muito famoso mundialmente. Tem um trabalho enorme e sensacional. Ele conta que lá no trabalho dele de pós-doc nos Estados Unidos, ele recebia trabalhos de muitos alunos. E a dada altura ele viu um trabalho de um amigo dele, um trabalho de um aluno que só citava uma referência de um amigo dele de Harvard. Ele disse, meu amigo de longa data, como é que nunca me mostrou esse trabalho? Então liga para o amigo dele, e aí, como é que tá? Não, tá bacana, e aqui também. Ok, eu tenho aqui um trabalho de um dos meus estudantes que tem uma situação tua que eu nunca vi. Como é que você nunca me mostrou esse trabalho? Parece interessante, gostaria de partilhar comigo. Ele disse, não tenho como partilhar contigo, porque eu nunca escrevi isso. Vê? Consegues entender a complexidade da coisa, né? Muitas das vezes os dados que a inteligência artificial nos dá, essa inteligência artificial generativa, são dados inexistentes. Pega um autor famoso, coloca ali uma citação, algo que não existe. Pois já presenciei situações de gênero. Eu pedi ao ChatGPT que me desse referências
Pedi um conteúdo, né? Certo? Pedi a ele que me desse a referência Do conteúdo. Ele me deu um livro assim, bonito, um autor famoso. Eu fui ao Google, né? Ok. Pesquisei, Pá. Não coloquei existe. a referência dele, o Google me disse isso não existe. Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que ter senso crítico. E outro teste que você pode fazer com inteligência artificial. E é um teste que eu particularmente já fiz. Pega uma nova conta, um novo chat, e você fala, não, estou estudando alguma coisa qualquer que seja. Estou estudando, por exemplo, no meu caso foi mesmo com os receptores AMPAs. Estou estudando de receptores AMPAs. Tive um bloco de estudo do livro tal. Então, o meu resumo é esse. Lhe dei o resumo. E eu coloquei propositadamente alguns erros graxos mesmo. E depois, eu fui começar a lhe corrigir. Né? Porque eu lhe peço um resumo. Olha, envia-me então um resumo de tudo aquilo que foi abordado. Ele mandou-me um resumo com aqueles erros que eu enviei. Ok. Eu fui começar a lhe corrigir. Não, ChatGPT, então não é isso. Isso aqui é assim, não é assim. Isso não é assim, é assim. Não, desculpa, deve ter sido um erro de percepção. Estás a ver? É simplesmente um modelo probabilístico. Ele não sabe o que está a te mandar. Então, quando você recebe um trabalho totalmente completo, esse trabalho é passível de erros. Então, o recomendável nesse tipo de caso é que você junte o útil ao agradável. Uma pesquisa bibliográfica demora semanas ou talvez meses. Você recolher o conteúdo ideal para você produzir o seu trabalho demora muito. Então, tu vais à inteligência artificial, ela consegue compilar tudo que você vai utilizar. Não é? Tu pedes livros, tu pedes artigos, tu pedes, sei lá, periódicos, ele dá tudo bem organizado. Agora, ele pode dar coisas que não existem, claro. Então você vai ter que manualmente identificar cada um deles que não existem. Você descarta, pegas o que existem, você faz a tua revisão. E algo que eu muito recomendo, procurem ler um conteúdo técnico sem utilizar inteligência artificial. Pode até ser inteligência artificial, mas para aquelas questões mais subjetivas, não é? Então você leu, tem um termo novo, tu perguntas o que é isso. Agora não é um parágrafo, uau, eu também, de muito utilizar inteligência artificial, muitas das vezes eu me sinto refém disso, não é? No entanto, tenho que ser consciente o suficiente para... Não, vou lá. Tu vês um parágrafo, tu lês a primeira vez, entendeste coisa nenhuma. Tu lês a segunda vez, nada. A terceira, nada. O refúgio qual é? Vou no chat GPT, coloco o parágrafo na íntegra, ele vai me explicar, pode ser com uma analogia, pode ser... Mas não, eu tenho que me esforçar o suficiente para entender, porque se eu não fazer, não haverá gnose, não haverá neuroplasticidade positiva, percebes? Então, essa ideia de pegar literalmente tudo, entregar lá para a inteligência artificial, para te esclarecer, te tirar todas as dúvidas, não é boa. Então, tu pegaste a compilação que ele te fez, pegaste os materiais existentes e relevantes, então estuda. Coloca a bunda na cadeira, estuda. Retira o que é importante para a tua produção. Ok, agora, tu já tens e tu estás a estudar, mas vou só estudar a torta e a direita? Não. Volta à inteligência artificial. Inteligência artificial. Peguei o livro tal, artigo tal, periódico tal. Preciso de uma estrutura importantíssima e completa para a produção do meu trabalho sobre fraudes digitais e desafios dos direitos ao consumidor. Ele vai dar uma estrutura. Ok, com base nessa estrutura, quais são as perguntas que eu posso me fazer enquanto eu estiver a ler? Ele vai ter uma série de perguntas, né? Então, ele vai te dar, por exemplo, né, na introdução, uma pergunta: o que são fraudes digitais? Então você foste lá ver um livro, não é, super importante, de um escritor famoso da área. Então na tua cabeça o que está rodando? O que são fraudes digitais? O que são fraudes digitais? E quando você encontra naquele teu texto que estás a ler uma coisa que se assemelha à resposta disso, você grifa, você marca. Estás a ver? Então você vai marcando respostas às perguntas que o ChatGPT te deu e você depois vai compilar elas. Podes utilizar o ChatGPT para te dar nos conectores discursivos e coisas parecidas para que você consiga juntar tudo. Mas a recolha da informação, quem fez? Você. Houve um trabalho intelectual para a produção. Então, nesse caso, você está a trabalhar e está a utilizar a inteligência artificial como assistente. Juntos até aqui? Então, no exemplo prático que você deu de produção textual, é isso. Você utiliza ela para te dar o conjunto de obras que você vai utilizar, né? Utilizas ela para te dar a estrutura que você terá. Você utiliza ela para te dar, então, os insights que você vai procurar nos livros. Você recolhe, ajudas, então, ela na compilação e na revisão. Ok, então já assim a título conclusivo, Lourenço,
Parece que já falamos basicamente quais seriam os conselhos, Certo. Os quais conselhos, seriam os passos. os passos, sim. Isso num contexto prático de produção textual, né? Mas na vida prática, vamos evitar delegar situações pessoais à inteligência artificial. Inteligência artificial não é nutricionista. O chat GPT não vai te dizer o que é que te fará bem à saúde. O chat GPT não te vê. O chat GPT não sabe quais são as tuas condições. Então o chat GPT não vai conseguir te dar uma dieta saudável, uma dieta balançada. Não vai te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas. Exatamente, não vai te ajudar, não é? Porque o chat GPT é nada mais, nada menos que algo treinável e treinado, porque ele recebe informação de outras pessoas e é a mesma informação que vai te dar. O fulano vai contar-lhe uma vitória, eu consegui uma nova namorada, fiz isso, fez aquilo. Aquele cenário que o fulano criou e deu-lhe é que ele vai depois procurar reproduzir para ti, não é? Porque ele vai simplesmente calcular o que é que te dar de acordo ao que ele tem na base de dados. Então, o chat GPT para situações pessoais, não. Vamos procurar pensar por nós mesmos. Mensagens de aniversários com o chat GPT, não. Não toca nas mensagens de aniversário. Não, Ok, não. pensar por conta própria custa muito, é. É, pronto. Então são esses elementos básicos, porque muitas das vezes, não é? Nós pegamos coisas que nós próprios conseguimos fazer, nós próprios fazemos e delegamos à inteligência artificial. Não só a inteligência artificial, como todas as máquinas. Até ontem em particular alguém perguntou: por que você não grava os números de telefone? Eu não gravo números de telefone. Ah, sim, tem esse caso, que é o mistério para mim até agora. Até para ter um mistério. O jovem anda por ali como se tivesse nos anos passados, ele não grava número de ninguém. Não, gravo sim, se não for importante para mim. Ok, mas se for alguém próximo, não gravo o número de telefone. Se for realmente importante, fica na cabeça. Pronto, Lourenço. São Então, outros comportamentos que com certeza vão virar tema de podcast. exatamente, né? Tu tens que estimular sempre o teu raciocínio, o teu pensamento, a tua memória, não é? Para quê? Para que você não dependas totalmente da inteligência artificial e dessas, não é como tu próprio disseste no início, dessas máquinas que foram criadas para nos facilitar. Mas toda máquina foi criada para nos facilitar. Quando utilizada em excesso e de forma errada, prejudica a nossa vida. Então é isso, procurem sempre estimular a vós próprios e deixar o consumo desenfreado da inteligência artificial. Ok, muito obrigado, Lourenço, mais uma vez. Deu-nos aqui dicas para cuidarmos da nossa saúde neural, se é assim que posso dizer, da nossa saúde mental, para melhor usarmos o máximo daquilo que é o nosso cérebro, que por sinal é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo ou do nosso corpo. Assim, a título de conclusão, digo, nada mais tenho a dizer a não ser muito obrigado, Lourenço. Ok, muito obrigado também. E não se esqueçam, né? Um hábito é nada mais, nada menos que o acúmulo de comportamentos repetidos, onde vocês têm então um estímulo, têm uma ação e têm uma recompensa. Muitas das vezes o estímulo vai existir, não muitas das vezes, sempre o estímulo vai existir. Mude a ação e procurem alcançar a mesma recompensa. O estímulo pode ser a realização de um trabalho, pode ser enviar uma boa mensagem, pode ser qualquer coisa. A ação geralmente tem sido a utilização de inteligências artificiais. Procurem desviar um pouco do padrão, não é? Porque se assim for, nunca vão conseguir desenvolver as habilidades intelectuais e vai acontecer aquilo que a Aldous Huxley falou, uma divisão não só econômica, mas também como intelectual. Teremos na nossa sociedade pessoas pensantes e teremos pessoas que simplesmente seguem as massas, não é? Seguem os outros. Então procurem sempre mudar a ação e com certeza conseguirão a mesma recompensa. Então, além disso, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui a falar para vocês e até a próxima. Até a próxima, Lourenço. Então, para si que chegou até este momento, que chegou até os últimos minutos do nosso vídeo, só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio da Animus Podcast. Deixa aí nos comentários, né, qual é o comportamento que a partir de hoje, dado aquele conteúdo que Lourenço Salvador da Silva deixou para nós, qual é o comportamento que vai deixar de fazer? Será que também já estás a começar a pensar em mudar de comportamento? Deixa aí nos comentários, né? Não se esqueça de subscrever o canal, deixa aquele gostei e tamo juntos. Até o próximo episódio.